Você pode estar se sentindo perdido, você pode achar que não tem mais esperança, você pode acreditar que não tem mais força para lutar pelos seus objetivos, ou na verdade nem sabe mais quais são os seus objetivos. E eu tenho nesse vídeo uma pitada de esperança para você, e essa esperança vem também como um aviso, como um alerta. Hoje a gente vai falar sobre a regra número 3 do livro 12 Regras para a Vida, e seguindo nessa ordem, né? E a regra número 3, eu vou trazer exatamente o título aqui para vocês, mas ela fala sobre ambiente, tá? O título dessa regra é: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Simples assim. O que eu quero dizer hoje é que eu, Pedro, costumo separar os problemas que a gente tem na vida em dois tipos de problema. O primeiro são os problemas que a vida nos coloca, e para quem não tem a espiritualidade aflorada, parece que é injusto, mas para quem tem a espiritualidade aflorada, principalmente no espiritismo, que é a minha religião, é a minha escolha de fé, nós sabemos que esses problemas que hoje parecem injustos, eles têm consequências, ou são consequências de ações das nossas existências anteriores. Mas enfim, isso é um tema para um assunto e para um vídeo muito mais profundo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que os tipos de problema que a gente enfrenta, o primeiro tipo é o dos que a gente não tem responsabilidade, então são pessoas que, por exemplo, nascem com deficiência, com alguma doença, ou adquirem alguma doença que não tem controle, que não vem do estilo de vida. E o outro tipo de problema são os problemas, e em sua grande maioria, que nós mesmos nos impomos. Ou seja, eu estimo, e eu não tenho dados para isso, mas eu estimo até porque varia de vida para vida, mas eu estimo que 80%, mais até de 80% dos nossos problemas sejam problemas que nós mesmos nos colocamos. Ou seja, vindos dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, do nosso estilo de vida e principalmente, esse é o tema do livro, esse é o tema do vídeo sobre o livro, do ambiente em que a gente se coloca. Você não é um super-herói, você não tem superpoderes, você muito provavelmente vai se tornar refém o tempo inteiro das pessoas que estão ao seu redor, porque a ciência comprova que cada vez mais comprova que aquele clichê que a gente costuma falar, que nós somos o reflexo ou as consequências ou a mistura, a média das 5 pessoas que a gente mais convive, é verdade. A melhor coisa para fazer, você que está se sentindo perdido, invariavelmente a gente vai se sentir perdido em algum momento da vida, é começar a prestar atenção em pessoas que você está do lado. As pessoas que você convive, quem são essas pessoas? Os teus amigos, sobre o que os teus amigos falam? Sobre o que os teus colegas do trabalho falam? Sobre o que as pessoas que você mais convive, os vídeos que você assiste, as pessoas que você conversa, os grupos do WhatsApp que você está inserido, sobre o que esses grupos conversam? O que eu quero dizer é que se você está inserido em um trabalho em que as pessoas reclamam do trabalho o tempo inteiro, se na roda com seus amigos eles reclamam da esposa, reclamam da vida, bebem cerveja, não cuidam de si mesmo, não falam sobre investimento, sobre desenvolvimento, você vai se sentir perdido. E aí entra num ponto, e o ambiente para mim ele é a coisa mais importante para o nosso desenvolvimento, é que mesmo que você tenha inclinações e tendências a ser uma pessoa a se desenvolver, que você já tenha acordado para isso, que a vida pode ser mais, que você merece mais da vida, que você pode levar uma vida que preste atenção no seu desenvolvimento, se você convive com esse grupo de pessoas que escolheram um caminho mais fácil da vida, você automaticamente vai adquirir esses comportamentos, porque, gente, presta atenção, no mundo em que a gente está hoje, uma vida de virtudes é muito mais difícil do que uma vida de vícios. É muito mais fácil estar em ambientes, e não exige esforço, estar em ambientes em que as pessoas só fazem o fácil, o simples. Que as pessoas não cuidam de si, que as pessoas escolhem dormir até mais tarde, que as pessoas escolhem não fazer o trabalho bem feito e procrastinar, que as pessoas escolhem reclamar de todo mundo, que colocam a responsabilidade sempre no chefe, nos colegas, nos clientes, e nunca assumem a responsabilidade para si mesmo. É muito mais fácil viver em uma sociedade que se esconde das suas responsabilidades e que escolhe o caminho de menor resistência. Então, mesmo que você não perceba, você vai se diminuindo o tempo inteiro, e eu falei isso no início, mesmo que você tenha uma tendência de querer se desenvolver, você vai se diminuindo o tempo inteiro até que você percebe que se tornou alguém medíocre, porque você está em um círculo de pessoas medíocre. Só que a partir do momento, e a primeira coisa que eu te convido, ou te desafio a fazer se você está perdido é, se coloque no meio de pessoas que você acredita que tem uma vida que vale a pena ser vivida. Porque essas pessoas vão parecer insuportáveis no primeiro momento.
Presta atenção. Para uma pessoa medíocre, conviver com uma pessoa de alta performance parece insuportável no primeiro momento. Porque essa pessoa é regrada, essa pessoa sabe dizer não, essa pessoa não procrastina no trabalho, ou pelo menos procrastina muito menos, essa pessoa trata as outras pessoas bem, essa pessoa tem limites e horários e cuida da família, e você vai perceber que essa pessoa o tempo inteiro vai te desafiar. E todas as vezes que você for desafiado por uma pessoa assim, você vai se sentir desconfortável, vai olhar para dentro de si e dizer: cara, eu acho que eu preciso mudar. E é por isso que para nós é muito mais fácil estar no meio de pessoas medíocres, porque a gente se sente bem. Quando alguém chega para você e fala que o relacionamento com a esposa tá muito ruim, você fala: ó, o relacionamento que eu achei que estava muito ruim com a minha namorada, na verdade tá bom, ó, porque tem alguém muito pior que eu. Quando alguém reclama do seu trabalho e do seu salário, e você fala: nossa, eu achei que eu ganhasse pouco, mas tem gente ganhando menos. Vale a pena viver uma vida assim? Que você o tempo inteiro se compara com pessoas abaixo de você, para que isso possa concretizar ou isso possa corroborar ou carimbar a sua própria mediocridade? Se você se sente perdido, comece a se inserir em ambientes de pessoas que querem mais, e aí você vai perceber que o tempo inteiro tem muito para evoluir. É extremamente difícil e doloroso dizer isso, mas é que o nosso principal crescimento ele não vem no fácil. Eu tenho uma história sobre a minha vida, e eu acho que eu não contei ela aqui. Mas alguns anos atrás, se eu não me engano, 3 anos atrás, eu morava com os meus pais ainda, e eu estava no emprego, ainda como educador físico, que não me desafiava nem um pouco. Eu não era cobrado, tinha muitas pessoas do meu lado que chegavam atrasado e nada acontecia. Enfim, era um emprego de pessoas legais, e eu não estou dizendo que essas pessoas medianas não são legais, mas era um emprego de pessoas legais, mas eu não me sentia desafiado profissionalmente. Eram pessoas que não cuidavam de si, eram pessoas que não falavam sobre desenvolvimento, eram pessoas acomodadas. Esse ano da minha vida, que eu morava com os meus pais, ganhava um bom salário, saía com os meus amigos e não tinha cobranças, era uma vida fácil de ser vivida, foram os momentos que talvez eu me senti menos ansioso. Só que se eu continuasse vivendo isso, eu provavelmente chegaria em um momento da minha vida que eu ia, cara, o que eu fiz? Quanto tempo eu perdi vivendo em um ciclo tão medíocre da vida, em um ciclo de pessoas que não se cobram, em um ciclo de pessoas que não dizem a verdade, em um ciclo de pessoas que uma chega atrasada, prejudica a equipe e você fala: ah, tudo bem, que pena, né? O despertador não tocou, você merece descansar. Não, cara. E aí eu percebi, e que bom que eu percebi logo, que eu queria mais. Eu queria entrar em um ambiente em que me fizesse uma pessoa melhor, me desenvolvesse e, principalmente, fizesse eu me sentir desconfortável. Só que a palavra desconforto, e desculpa falar algo óbvio, mas ela não é confortável. E todas as vezes que a gente se coloca em um ambiente de pessoas assim, que te puxam pra cima, a gente tem uma tendência muito grande até sentir raiva. E a gente fala: nossa, cara, que pessoa chata, que cara chato. Tá o tempo inteiro me cobrando, o tempo inteiro em cima de mim, mas essa é a única maneira que a gente tem de evoluir, porque, de novo, é muito mais fácil. A gente tem uma tendência muito maior a levar uma vida sem virtudes do que uma vida com virtudes. Ter uma conduta reta é muito mais difícil do que ter uma conduta cheia de curvas. É muito mais difícil acordar no horário que você falou que ia acordar. É muito mais difícil você cuidar da sua alimentação do que não cuidar. É muito mais difícil você ter uma rotina de exercício do que não ter, até que as consequências lá na frente aparecem. O que eu quero dizer, e aí eu vou abrir na página 81, que eu separei pra gente conversar, e aí aqui vou trazer exatamente o Jordan Peterson para falar nisso. Presta atenção nisso aqui. Ó, você está se associando, olha isso, você está se associando com pessoas que são ruins para você, não porque é melhor para alguém, mas porque é mais fácil. Você sabe disso, seus amigos sabem disso. Vocês estão vinculados por um contrato tácito, objetivando o niilismo, o fracasso e o sofrimento do pior tipo. Vocês todos decidiram sacrificar o futuro pelo presente. Vocês não falam sobre isso. Vocês não se juntam e dizem: vamos escolher o caminho mais fácil. Vamos nos satisfazer com qualquer coisa que o momento trouxer. E vamos concordar, além disso, com não nos criticarmos por isso. Dessa forma, podemos esquecer mais facilmente o que estamos fazendo. Vocês não mencionam nada disso, mas todos sabem o que de fato está acontecendo. Vocês perceberam isso que eu falei? O ambiente certo, ele não é o ambiente mais fácil. E eu acho que eu aprendi isso recentemente, tá?
Se vocês pegarem mais para trás em vídeos meus, talvez eu tenha dito isso para vocês e eu mudei de opinião, como sempre vou mudar, tá? Se eu fizer um vídeo daqui a um ano com as mesmas opiniões de hoje é porque eu não evoluí e aí não vai ter valido a pena a minha jornada. Mas o ambiente certo, ele não é, enquanto o Seninha está atrás de mim, ele não é o ambiente mais confortável. O ambiente certo não é um ambiente, muitas vezes, que você vai se sentir mais feliz. O ambiente certo é um ambiente de pessoas que vão te dizer a verdade, mesmo se isso doer para você. É um ambiente de pessoas que não vão bater no seu ombro todas as vezes que você errar e dizer tá tudo certo, pode continuar errando, pode continuar estragando a tua vida que tá tudo bem. O ambiente certo são pessoas respeitosas, são pessoas de caráter, são pessoas de virtudes, mas essas pessoas não aceitam por muito tempo ter pessoas que não compactuam com isso perto de si. O ambiente certo, o ambiente de alta performance, e alta performance não é só profissional, tá? Alta performance no sentido de vida mesmo. Porque não adianta nada você ter um bom desempenho profissional e estragar a sua vida fora dele. E um amigo, seu amigo de verdade, uma vez que você está jogando a sua vida fora, esse amigo vai fazer duas coisas, se ele for teu amigo de verdade. O primeiro, ele vai te dizer isso. E segundo, ele não vai continuar muito tempo do teu lado. Porque ele sabe que basta um amigo ou uma pessoa no seu círculo de amizade que está prejudicando todo o resto para jogar o nível lá para baixo. Se você está vivendo com pessoas que não compactuam com a vida que você quer levar, não tem nada de errado você chegar para essa pessoa e dizer isso. Você não deve nada para essa pessoa a não ser que ela seja sua família. E mesmo assim, não sendo pai e mãe, e filho, obviamente, tenho minhas restrições com continuar com pessoas perto da gente que nos fazem tão mal. O que eu quero dizer, e isso corrobora com várias partes que a gente vai ler ao longo, que a gente vai falar ao longo dessa série de vídeos sobre 12 regras para a vida, é que se você não estiver bem, se você não se preocupar com a sua própria reforma interna, você não vai conseguir cuidar das outras pessoas. E você muitas vezes se esconde atrás disso para poder ter os seus piores comportamentos ao lado dessas pessoas. Sabe as pessoas que você faz um monte de besteira porque sabe que elas não vão te julgar? E aí você acha isso maravilhoso. Nossa, que pessoa boa, ela não me julga. Será que julgar é a palavra? Tem comportamentos que se eu realizar perto dos meus melhores amigos, se eu falar perto dos meus melhores amigos, eles vão me cobrar. Vão falar, Pedro, que isso, cara? O que tu tá fazendo? Se eu chego para um amigo meu, para meus melhores amigos, que eu escolhi a dedo quem são, e falo que, porventura, eu traí minha namorada, eles vão falar, Pedro, que isso, cara? Eles não vão bater palma, eles não vão dar risada, porque são as pessoas que eu quero que estejam do meu lado para me mostrar o verdadeiro caminho, o caminho que eu quero. Porque, de novo, é muito mais fácil ter pessoas que batem palma para tudo que você faz, que não te julgam, que são carinhosas contigo o tempo inteiro, mas essas pessoas não te fazem crescer. O que eu quero dizer é que o ambiente certo na tua vida, e aí eu volto lá no início, que eu perguntei se você está se sentindo perdido, mas se você estiver se sentindo perdido, te coloque em um ambiente que te desafie um pouco mais. Te coloque em um ambiente de pessoas de virtude, de pessoas de valor, de pessoas de caráter. Esse ambiente não vai transformar a sua vida em mais fácil. Mas eu prefiro muito mais dormir depois de um dia difícil, sabendo que eu estou indo para o caminho certo, do que há 3 anos atrás, que eu tinha dias fáceis demais e muito tranquilos, e eu ia dormir acreditando que eu poderia, merecia e deveria fazer muito mais. Se você se encontra hoje em um emprego que não te desafia, com pessoas que o tempo inteiro batem palmas por seus comportamentos nocivos, com colegas que você chega atrasado, dizem que tá tudo bem, chega atrasado. Acontece. A gente não precisa cuidar do nosso emprego mesmo. Nosso chefe que se vire. Cuidado. Você vai vivendo assim, de mediocridade em mediocridade, de ambiente ruim em ambiente ruim, até que lá na frente você percebe que jogou sua vida fora, porque você só conviveu e só se comparou com pessoas assim. É muito fácil a gente sentir que tá tudo bem com a nossa vida quando a gente olha para baixo. É muito fácil. É muito fácil a gente acreditar que nossa vida financeira tá tudo certo com a nossa vida financeira quando a gente se compara com um monte de pessoas endividadas. É muito fácil a gente acreditar que cuida da saúde quando a gente compara com um monte de pessoas que têm um monte de doença vindo dos seus estilos de vida. É muito fácil a gente acreditar que nosso relacionamento tá bom quando a gente olha e tem um monte de relacionamento acabando por traição. É muito fácil a gente acreditar que nossa carreira tá indo bem quando a gente olha para baixo e vê um monte de pessoa. E para baixo, não entendo mal, eu não estou dizendo que existe uma hierarquia nesse sentido, tá? Mas a gente olha pessoas em situações momentâneas piores e a gente acredita que a nossa vida tá excelente. Isso é medíocre. Você quer de fato fazer algo bom para sua vida? Não, a palavra não é se comparar, mas olha para cima. Se baseia nas pessoas de fato de excelência.
Você quer saber se seu relacionamento está bom? Não olha para o relacionamento ruim, mas olha para um relacionamento duradouro. Olha para aquele relacionamento de duas pessoas que estão juntas há 40, 50 anos e se baseia neles, aprende com eles. Olha para aquela pessoa que de fato tem performance no trabalho e aprende com ela. Não tenta se sentir melhor ao olhar para pessoas que estão abaixo de você, de novo. Abaixo não quer dizer que são pessoas piores, mas são pessoas que momentaneamente estão cuidando menos da sua vida. É muito fácil a gente se basear e a gente estar em ambientes que não nos desafiam. É cômodo, é divertido, é legal, a gente dá risada porque é nosso, é do ser humano. Mas os ambientes certos, eles vão te desafiar. Eles vão te dizer verdades dolorosas, eles vão expor os seus problemas, e só expondo os seus problemas e fazendo um diagnóstico claro daquilo que te trava, você vai conseguir ser uma pessoa melhor. Então, entenda isso que eu estou falando, que o ambiente certo, estar com as pessoas certas, de novo, ele vai te fazer sentir mais assertivo naquilo que você faz. Você vai dormir sabendo que você está no caminho certo, sabendo que agora você colocou luz frente aos seus problemas que estavam escondidos naquele ambiente medíocre. Porque um ambiente medíocre, ele exige que você seja 50% do que você pode ser e tá tudo bem. Ele te aceita do jeitinho que você é. Só que a gente não tá aqui para ser do jeitinho que a gente é o resto da vida. A gente não tá aqui porque o mundo merece e o mundo precisa nos aceitar do jeito que a gente é. Não. A gente precisa se tornar pessoas melhores. A gente está aqui para ser pessoas melhores, para sermos pessoas melhores. Então te coloque em ambientes que não aceitem 50% teu. Te coloque em ambientes que exijam que você seja a sua melhor versão, porque daí você se obriga a ser sua melhor versão. Isso não quer dizer que são pessoas mal educadas, que são pessoas ruins. Não, são pessoas que têm, acima de tudo, a bondade e a generosidade como pontos principais. Mas essas pessoas, elas não aceitam ao seu redor pessoas que não compactuam com esses valores. E se você não quer ter valores como bondade, generosidade, caráter, performance no trabalho, cuidar da família, cuidar da saúde, o desenvolvimento, a reforma interna, como pontos principais no seu dia a dia, talvez você não precise estar perto de mim, ou talvez você não precise estar perto dessas pessoas. Se você quer continuar tendo uma vida medíocre e tendo perto de você pessoas que não compactuam com aquilo que, enfim, com aquilo que a vida pode dar, e aceitem essa sua versão que não cuida da saúde, acima do peso, endividado, que não cuida do trabalho porque tá tudo bem, a vida é difícil mesmo, desculpa. Aí você tem que ficar junto com essas pessoas mesmo. Mas se você quer mais da vida e se sente perdido justamente porque parece que esse ambiente não te comporta mais, procure pessoas que de fato te façam sentir melhor. Isso pode começar, sentir melhor não, mas te desenvolver. Isso pode começar na internet. Quantos vídeos e quantas pessoas na internet hoje compartilham conhecimento? E esse compartilhar conhecimento não tem nada a ver com ostentação, tá? Não é ver uma pessoa andando de Porsche e achar que a vida é andar de Porsche, não. É pessoas que de fato falam sobre valores, sobre desenvolvimento, sobre ser uma pessoa melhor. É pessoas muitas vezes que querem te ensinar a levar uma vida mais reta em termos de comportamento. Te baseia nessas pessoas. Procure pessoas perto de ti que de fato possam te fazer sentir melhor. Se for o caso de mudar de emprego, muda de emprego, gente. Ah, Pedro, mas é muito difícil conseguir um novo emprego. Será? Ou só você que não está tentando? Será que não existe algo que pode te desafiar mais? Será que não existe uma profissão que te desafie mais? Será que se sentir perdido não é só porque você está esgotado de fazer parte de um ambiente que não te desafia e não te transforma numa pessoa melhor? Então, levem isso para vocês, porque eu acredito fortemente que a nossa vida melhora quando o nosso ambiente melhora e quando a gente se coloca do lado de pessoas que verdadeiramente se preocupam conosco. E pessoas que se preocupam conosco, elas dificilmente batem palmas pra gente. As pessoas mais importantes da sua vida dificilmente vão te elogiar por qualquer coisa, porque elas sabem o poder de um elogio. Se você errou, não espere palmas e não espere tapinha no ombro e não espere que essa pessoa vai ser carinhosa o tempo inteiro contigo, não. Você errou, você precisa melhorar. E você precisa de pessoas que o tempo inteiro te apontem isso. Porque você só melhora perto de pessoas certas. E a partir de agora, se baseie em pessoas acima de você. Pessoas que levam uma vida mais reta, que têm um comportamento melhor que o seu. E aí todas as vezes que você se comparar com pessoas abaixo para se sentir melhor, pensa, não, o meu ponto de comparação não deve ser aqui. Perfeito? Espero que tenha feito sentido para vocês. E se fez sentido para vocês, curta, compartilha e se inscreva aqui no canal. Muito obrigado pela companhia.